Este é o ponto final. Aqui vamos dar espaço ao adeus. Vamos pendurar as chuteiras e vasculhar no álbum das recordações de jogadores que marcaram gerações, mas que saíram sem que a maioria das pessoas soubessem. Não há parágrafo sem antes haver ponto final. O nosso convidado tem 44 anos. Deixou de jogar há 2 épocas. Na carreira, usou o escudo de campeão nacional. Fez 2 jogos na Liga dos Campeões. Dividiu o balneário com Bozingua e o avançado brasileiro Adriano em clubes diferentes. Vestiu de verde, mas terminou a carreira de azul e branco. O seu pé esquerdo não era para subir o autocarro e era do meio-campo para a frente que sabia mexer no tabuleiro do jogo, como poucos. Teve um trevo na carreira, mas que não lhe deu muita sorte. E apesar de se dar bem com feras, foi no meio de aves que celebrou mais golos. Terminamos com um ponto de interrogação. Já lá vamos ao ponto final. Quem é? Rui Lima, obrigado antes de mais por teres aceito aqui este nosso desafio do 0-0. Com esta descrição, conseguias adivinhar quem era este jogador? Antes de mais, quero agradecer o vosso convite, que muito me honra, e relativamente àquilo que acabaste de dizer, acho que dificilmente conseguiria chegar lá. Mas estas pistas eram pistas que tu agora no fim da carreira alguma vez imaginaste que podias ter de uma carreira tão longa, com tantos jogos e tantos clubes? Nunca, no meu início, nunca tracei grandes perspectivas, procurei sempre pensar muito no presente e num futuro muito próximo e não num futuro a mais longo prazo, mas agora fazendo uma retrospectiva, se calhar nunca imaginaria o trajeto que fiz, com passagens pelo estrangeiro, por alguns países e embora pudesse ser sempre um objetivo de carreira, mas nunca me preocupei muito em pensar muito à frente, mas pensar mesmo num presente e num futuro mesmo próximo. Daqui a pouco vamos também trazer e nesta conversa nós vamos explorar um bocadinho de tudo, da tua vasta carreira, mas deixa-me inicialmente trazer mesmo ao ponto final que aconteceu no banco. Foi no dia 11 de abril de 2021. Exatamente. Pedras Rubras, Vila Real. Pedras Rubras, sim. Foi o final de carreira, depois de 2 épocas no Pedras Rubras, numa época em que já contraria um bocadinho aquilo que tinha sido o meu ciclo nos últimos anos, que era de ser assíduo e de fazer a grande maioria dos jogos. A última temporada, em virtude também da pandemia do Covid e das paragens sucessivas que foram acontecendo, também ajudaram um bocadinho não digo precipitar, porque acabei a carreira com 43 anos, sim, mas que fizeram-me ver, trouxeram-me alguns problemas físicos nessa época e que fizeram com que eu tomasse a decisão de que chegava. O corpo, eu sempre disse que quando o corpo me desse um sinal que eu já não conseguiria, ou seja, que o corpo já não conseguiria responder ao que a mente pensava, e qual foi iria parar. Lembras-te concretamente quando foi o dia em que tu disseste eu tenho que terminar? Eu essa época tive vários problemas, tive a questão do Covid, depois voltei. Quando voltei tive uma lesão muscular que me deixou de fora quase 2 meses e depois volto e tenho ali digamos que uma recaída, e na altura faço um exame para ver se realmente a lesão muscular tinha a ver com aquilo ou não, mas já detectei alguns problemas, digamos, degenerativos, alguns problemas de um acumular da época. Já tinha ali um ligeiro problema numa anca e como é lógico, com 43 anos, comecei a sentir também que o corpo já não conseguiria recuperar de um treino para o outro como eu desejaria e como as pessoas do clube desejariam, e eu achei que estava na hora de pôr um ponto final. Olha, com 43 anos, quando se entra num balneário como este do Pedras Rubras, do Campeonato de Portugal, ou com 42, 41, quando tu entras, ainda havia aquele respeitinho de é o Rui Lima, jogou no Boa Vista, defendeu o escudo campeão nacional, esteve na Liga dos Campeões, Seleção Nacional.
Sim, havia sempre a malta mais nova, uns que estavam a par do meu percurso, da minha história, outros nem tanto, mas depois se calhar também com a conversa e com o passar do tempo que durante a época eles iam percebendo, mas também nós sabemos que os tempos agora são outros, a malta mais nova também agora tem outra personalidade, é mais atrevida, mas eu também nunca me procurei muito, eu sempre fui digamos assim, um animador de balneário. Eu sempre procurei pregar partidas, criar bom ambiente de balneário, porque acho que numa equipa de futebol isso é meio caminho andado para o sucesso. Rui, porque o teu contexto acaba por ser um contexto diferente, porque tu chegas à piscina dos grandes pela porta de um grande, que é o Boa Vista. Certo. E despedes-te na porta de um pequeno, com todo o respeito que nos merece naturalmente o Pedras Rubras, mas são níveis de dimensão diferente. Portanto, esta malta que tu apanhas é diferente daquela que tu eras quando entras no balneário do Boa Vista. Sim, contextos completamente diferentes, a competitividade também se calhar não era tanta, como é lógico, mas uma coisa que eu sempre levei na minha carreira foi encarar com o máximo profissionalismo e com a máxima atitude, fosse em que escalão fosse, em que divisão fosse. Aliás, os hábitos que eu tinha enquanto jogava no nível mais acima, mantive exatamente os mesmos hábitos jogando no Campeonato de Portugal ou mesmo quando joguei no Salgueiros no Campeonato Distrital da Associação do Porto. Procurei sempre manter os mesmos hábitos, resguardar-me na véspera do jogo. Às vezes a minha mulher até dizia, mas agora estás... Quando ela caía no erro de dizer, mas agora já jogas, não interessa. E eu vou manter os mesmos hábitos, ou seja, sempre procurei manter a minha postura e a minha forma de estar. Isso é que fez também chegar aos 43 anos a jogar. Sim, aliado à paixão que eu tinha pelo jogo e o meu corpo também ajudou-me, como é lógico, tirando uma lesão assim mais grave que eu tive, nunca tive grandes lesões sérias. Os meus joelhos não me traíram ao longo deste longo percurso e isso também foi uma vantagem. E aliado à paixão e à vontade de me levantar todos os dias para ir treinar. Rui, isso é interessante tu trazeres essa história dos joelhos, porque isto nem sempre tem a ver por onde se cresce ou por onde se joga, porque tu começaste num campo de futebol de 5. Exatamente. No bairro de São Roque da Lameira. Nascido e criado no bairro. Ou seja, a jogar no cimento, ou à chuva, ao sol... Percorri todos os despidos, digamos assim. Percorri todos os despidos, não, sim. Nascido e criado no bairro de São Roque da Lameira, ali pegado ao antigo Estado das Antas. E foi por ali que comecei, com 7, 8 anos, ali torneio de futebol de 5, que era um torneio dos bairros camarários da Câmara do Porto, e foi onde comecei a dar os primeiros toques na bola. E é engraçado que o Boa Vista tinha um grande capítulo de prospeção nesse tipo de torneios. O próprio Petit vem de algo semelhante. Na altura, grande parte dos jogadores, se calhar, vinham desses espaços, não era? Dos bairros e de jogarem no meio dos bairros e que tinham também uns rings onde os jogadores jogavam e se calhar os prospectores na altura não é como é agora, que agora não há miúdo que escapa aos scouts dos clubes, mas muitos deles vieram desses contextos para os clubes. Traz-me aí uma história sobre esses primeiros treinos. Tens aí alguma memória? Eu tenho uma memória, não sei se é alegre, se é triste, que eu no primeiro ano o meu pai não me deixou ir ao futebol. Eles tinham começado com essa equipa no ano anterior e como os treinos coincidiam com a catequese, eu provavelmente era o único do bairro que ia à catequese e então aquilo para mim era terrível. Eu passar pelo treino, vê-los a treinar e ir para a catequese, na altura foi terrível, mas depois no segundo ano já consegui convencer o meu pai a participar, a fazer parte e eram ali num espaço, na altura não havia grandes infraestruturas, grandes condições, era num espaçozinho em terra que até tinha ali ao pé do mercado abastecedor do Porto e os treinos eram feitos ali num espaçozinho minúsculo, mas era com muita alegria e com muita vontade de estarmos juntos. Ainda partilhas contacto com essa malta? Mais difícil perdeste? Mais difícil, perdi algum contacto, depois também a minha vida tornou-se diferente. Sim, o meu pai ainda mora lá, ainda vou lá algumas vezes e tudo, mas mesmo algumas pessoas que moravam ali
Pronto, umas mudaram, outras até acabaram por falecer. Tive alguns colegas da minha geração que até já tiveram alguns problemas e faleceram, fruto também do ambiente que cresceram. E não tenho assim grande contacto com muitos, mas volta e meia ainda vou me cruzando com o outro. Pois tu és, nesta nossa preparação que tivemos para este ponto final, tu és recrutado pela Associação Cultural e Recreativa do Bairro do Cerco. Na altura esse clube, que era uma associação, uma coletividade que existia no bairro. Existem várias. Que existia no bairro Cerco do Porto, já penso que já é extinta há bastante tempo, era Grupo Cultural e Recreativo do bairro Cerco do Porto. E na altura eles também entraram nesse torneio de futebol de 5 e nós defrontámos essa equipa. E depois, no final dessa época, eu e outro rapaz que pertencíamos a essa equipa de São Roque fomos convidados a fazer parte de uma equipa de futebol de 11 que eles iriam criar para participar no campeonato infantil da Associação do Porto e fomos os dois para esse clube. Nessas trocas havia algum tipo de negociação já ou não? Não, nessa altura não. Houve depois, eu sei que houve ali uma compensação na altura, quando eu saio desse clube para o Boa Vista, que houve ali... Umas bolas? Não foram propriamente 120 milhões, mas foram ali 8 ou 10 bolas para o clube, que o Boa Vista na altura cedeu como uma forma de compensar a minha saída. Quando é que tu vais para o Boa Vista? Eu vou... Os nossos registros dizem que é 88, 89, 90. Não me faças essa pergunta dos anos, que isso já é no milénio passado, como costumo dizer. Mas lembro-me que saí no Boa Vista no segundo ano de infantil. Antigamente agora é sub-11, sub-12. Sim. Eu lembro-me que foi... Vamos falar antigamente, infantis iniciados, juvenis e júniores. O primeiro ano de infantis foi feito nesse clube e eu vou para o Boa Vista no segundo ano de infantil. Sempre com o pé esquerdo? Sempre com o pé esquerdo. Na altura era só pé esquerdo. Só pé esquerdo? Só mesmo. Os treinadores não treinavam o passo com a direita? Nunca tiveste nenhum Treinavam, mas na altura fui aperfeiçoando, como é lógico, com o passar dos anos, mas o forte era o pé esquerdo e a velocidade, que era muito rápido. Acaba por ser curioso porque tu és de uma geração em que, por exemplo, se a criança escrevia com a mão esquerda, muitas das vezes podia levar reguadas. Felizmente não passei por isso. Sei que se calhar há alguns anos antes a mim que... Mas os jogadores de futebol não acontecia isso. Joga de pé esquerdo, é bom. Até dava jeito. Até dava jeito, não é? Mas escrever com a mão não dava, mas com o pé até dava bastante jeito porque haviam poucos, não era? Mas felizmente não passei por isso na escola, de me obrigarem a escrever com a mão direita. Tu lembras-te na tua equipa quantos credinos natos é que existiam? Já havia adaptações dos treinadores? Ou... Na altura não havia, temos que ser sinceros, não havia o que há agora, não havia muito de jogar os extremos de pé contrário, isso não havia, era o extremo esquerdo jogava pela esquerda e o pé direito jogava pela direita, era muito linear, não havia agora, como é lógico, o que há. Mas eu recordo-me que na minha equipa de infantis de Boa Vista tínhamos pelo menos 2, 3. Era eu, era de defesa esquerda e tinha ali mais um outro miúdo, mas depois de resto era tudo pé direito. E é por ali que tu fazes toda a tua juventude? Toda a minha formação. Toda a tua formação? Toda a minha formação, infantis, iniciados. Quando é que tu tens a plena noção de é isto que eu quero ser na minha vida? Como é que eu te vou dizer? Eu não era um sonho, digamos assim. Eu fui vivendo, eu fui fazendo o que eu gostava era de jogar, ver a bola a saltar, correr atrás da bola. Eu nunca tracei aquele objetivo, eu quero ser jogador de futebol. Eu fui vivendo, fui passando, as coisas foram que me acontecendo naturalmente. As coisas foram-me correndo bem ali no Boa Vista. Chegou uma altura que eu depois já jogava era primeiro ano do escalão, mas já jogava na equipa A, digamos assim, e as coisas foram sucedendo naturalmente. Depois sou convocado para a seleção do Porto, de sub-13, sub-14, entretanto, sub-15 sou convocado para a seleção nacional, ou seja, foi tudo muito naturalmente, sem grande foco, sem grande ambição desmedida, nunca senti isso. Tu achas que esse capítulo, olhando agora à distância, essa forma de pensar foi fundamental para não te defraudar expectativas
para tu desfrutares? Se calhar também não havia a pressão que há agora, se calhar, dos pais sobre os miúdos. Se calhar eu também não sentia essa pressão do meu pai de que vais ser jogador de futebol, tens que ser jogador de futebol e como há agora, vou-te meter a treinar ali, fazer uns treinos extra, isso e aquilo. Não havia nada disso. O que eu queria era ir aos treinos, estar com os amigos, divertir-me, jogar futebol, competir ao fim de semana. Ou seja, foi tudo muito naturalmente. Tu sentes que, e olhando nesta distância, é mais fácil ter sucesso assim do que ter sucesso como tu estavas a dizer? Não digo que é fácil. Claro, o fácil é no sentido de se nós fizermos uma coisa que gostamos... Eu acho que até é mais fácil agora. Nós não tínhamos as condições que os miúdos têm agora, não é? A nível de infraestruturas, de equipamentos, de tudo e mais alguma coisa, não é? Se quisesse ir para um ginásio naquela altura... De acompanhamento, não é? Tu agora nos clubes até nutricionista os miúdos já têm, ou seja, são acompanhados por várias pessoas para lhes proporcionar o melhor, ou seja, eles teoricamente têm tudo mais facilitado agora para poderem... Agora, se calhar isso também, ao mesmo tempo há muito maior pressão sobre se calhar os miúdos, da parte de muitas pessoas, muitos intervenientes, e se calhar isso pode prejudicar. Quando tu tiveste a primeira chamada para a seleção da Associação de Futebol do Porto, qual foi a tua reação? Achaste que era ok, é normal? Ou não fiquei, recordo-me perfeitamente que fiquei... Foi um primeiro impacto, não deixava de ser uma seleção, não é? Recordo-me é a maior associação do país. Sim, e recordo-me na altura que de Boa Vista também só fomos muito poucos, porque a grande base da equipa era a equipa do Futebol Clube do Porto. E eu recordo-me... Qual era essa equipa, lembras? Há alguns nomes, não precisas dizer todos. Quem foi contigo, do Boa Vista? Do Boa Vista... Nós chegámos a ir aos treinos de observação primeiro, éramos chamados para uns treinos de observação, iam 30 e tal, 40 e tal miúdos, e depois o funil ia apertando. Mas eu recordo-me, por exemplo, de haver um jogo em que o 11 inicial eram 10 jogadores do Porto e era eu o extremo esquerdo. Isso é uma coisa que me ficou sempre na memória. Quando eu olhei à volta, aquilo parecia o Futebol Clube do Porto, não era a Associação do Porto. E recordo-me que, pronto, na altura já foi importante essa chamada e foi a partir daí que começou, se calhar, a traçar o meu caminho. Claro. E depois é quando é chamada aí para representar Exatamente, Portugal. esta aqui. Esta camisola é mítica. Esta camisola é mítica, não é? Há quem diga que é das mais bonitas, há quem diga que é das mais feias, mas esta com o símbolo de Portugal, deve ter sido, foi das primeiras. Eu não sei como é que isto me servia, que eu na altura tinha 15 anos, eu não tinha este tamanho, como é lógico. Não há camisolas, na altura não havia as camisolas slim. Sim, e hoje em dia já nem há camisolas de manga comprida. Exatamente, foi a primeira chamada, aí foi incrível, como é lógico, ser chamada à Seleção Nacional, acho que é... Campeonato da Europa de Sub-16. Sim, antes foi a primeira chamada, recordo-me, foi um torneio em França, que se não estou em erro a seleção vai todos os anos, que é um torneio de Montaigu em França. Foi a primeira chamada. Foi Quem era o selecionador? Rui Caçador. Rui Caçador. Foi a primeira chamada, um torneio em Montaigu. E recordo-me na altura que até tinha tido um jogo em Braga e tínhamos viagem de madrugada no dia a seguir em Lisboa e a seleção providenciou um táxi para levar a malta. Na altura, se não estou em erro, também foi 1 ou 2 do Braga e do Vitória de Guimarães. E foi a primeira vez, foi o início, digamos assim, de um percurso na seleção também. Em que tu ali já passas a ser um jogador internacional, já passas a ter que estar em estágio. No Boa Vista já tinhas isso? Ou aquele contexto de estamos aqui todos e durante uma semana, uns dias que sejam, não vamos sair e vamos estar aqui todos a privar? Não, na altura eu tive a sorte e a felicidade de ter todo um percurso na seleção, desde o sub-15 até à seleção de sub-21, em que eu praticamente eu ia aos torneios todos e campeonatos da Europa, apuramentos e isso tudo.
sempre considero-me que fui um privilegiado na minha geração porque participei em grande parte de jogos. Fruto disso também era o facto de ser na altura já um dos capitães de equipa e passava muito tempo fora, era terrível até por causa da escola, porque estava ausente da escola muito tempo e era muito difícil de acompanhar. Já não era como é hoje em dia. Exatamente. Mas os professores sentiam um orgulho nisso? Diziam? Sim, eu na altura, eu depois chego a júnior, e quando eu chego a júnior no Boa Vista, os treinos eram à tarde, às 3 da tarde, e eu ainda tentei ali conciliar ao máximo os estudos e então fui estudar à noite. Mas na altura, no Sub-18, então, havia muitos jogos, muitos torneios e eu passava muito tempo ausente da escola. Eu recordo-me que uma das pessoas até dizia que eu até era bom aluno, mas só não tinha melhores notas porque passava mais tempo fora do que nas aulas. Mas era o que era. Mas é interessante tu trazeres essa visão, porque de facto as tuas capacidades não tinham que estar obrigatoriamente presentes na presença. E se devia de existir uma avaliação diferente para casos como o teu. Não, eu tinha o estatuto de alta competição, claro. Não é? Que até me livrou da tropa, digamos assim, que me ajudou-me a livrar da tropa. E tinha as faltas justificadas, como é lógico, mas isso não me dava aproveitamento escolar, não era? Claro. Nas aulas não me eram compensadas, digamos assim, não havia... mas procurei sempre ao máximo conciliar as duas coisas, que depois chegou a uma altura que confesso não consegui, quando chego a sénior de Boa Vista, e depois aí a exigência já é outra. E a exigência física, a exigência a todos os níveis, e aí já não conseguia. Deixa-me trazer-te ainda aí a seleção nacional. Tu tens a possibilidade, fazes todo o percurso sempre, como tu estavas a dizer, inclusive os torneios internacionais do Val do Tejo, em certo. Que és internacional português pela equipa B, mas são internacionalizações. Tu nunca perdeste esse comboio de seleção? Não, eu fui 2 anos seguidos a esse torneio de Val do Tejo. O primeiro ano que eu vou foi no ano que estava emprestado pelo Boa Vista ao Vitória de Setúbal, e no segundo ano já estava no Boa Vista, aliás, minto. O primeiro ano eu estava no Boa Vista e o segundo ano que eu vou já estava emprestado ao Vitória de Setúbal. Essa seleção eu já tinha 24, 25 anos, se não estou em erro. Ou seja, faltou só aquele último passo, digamos assim. Na equipa principal? Sim, porque na altura faziam aquele torneio, era um torneio anual que era daquela malta que estava na antecâmara de poder chegar à seleção A. Muitos chegaram, como é lógico, que passaram por esse percurso. Ricardo Quaresma, Ricardo Carvalho, malta que eu apanhei nessa seleção. Fernando Meira, Helder Postiga, Nuno Assis, também penso que chegou a ser, Maniche, Ricardo Sousa, o Miguel do Benfica, uma série de jogadores que passaram por essa seleção nesses 2 anos e que também, fruto dos clubes que representavam, tiveram também um percurso que lhes permitiu saltar à seleção A. Eu não tive, se calhar, a felicidade de dar esse pequeno passo teria sido... Já era numa altura em que o extremo já não era tão extremo? Já puxava para dentro, não, naquela pronto, posição? Foi o que foi, claro. Foi o que foi. Se calhar também não fui uma real aposta na altura, uma aposta mesmo forte na altura quando eu estava no Boa Vista, que se calhar me poderia permitir dar esse passo, como é lógico, porque também não é fácil chegar a uma seleção A, principalmente a seleção de Portugal, mas deixa-me orgulhoso o facto de, digamos que fui internacional sénior, digamos assim. Sim, sim, são internacionalizações portuguesas. Olha, trazemos ainda aqui, ou voltamos a trazer o Boa Vista, para recordar às pessoas que não saibam, tu foste campeão nacional de júnior. Eu ganhei 3 títulos nacionais no Boa Vista, na formação. É uma geração incrível, sim, aquela. Na altura, com poucas condições, conseguia-se fazer muito. Tínhamos uma mística enorme ali na formação, um campo pelado que servia para todos os escalões e a malta lá se desenrascava. Atrás do estado. E era um clube que se batia, na altura, com os 3 grandes, que eram os que dominavam o futebol de formação em Portugal. E conseguimos ganhar um título de iniciados e 2 de júniores, com o nosso querido falecido Queiró,
que era o Papa Títulos, como eu lhe meti a alcunha do Papa Títulos, porque realmente ele trouxe ali, mudou ali um bocadinho o paradigma de quem dominava sempre futebol de formação. Conseguimos vencer o primeiro título de júniores da história do Boa Vista e depois, a partir dali, penso que depois ainda conquistaram mais 2 ou 3 títulos e foram tempos incríveis, porque não era o mesmo ser campeão nacional do Boa Vista comparativamente com um dos 3 grandes. Sim. Tu nessa equipa, és tu que te destacas? Almano e Moreira? Sim, na altura eu e o Moreira éramos os mais novos da equipa. Nós ainda éramos primeiro ano de júnior, mas já jogávamos com a equipa de segundo ano. E ainda tinha 3 jogadores que eram terceiro ano de júnior na altura. Sim. Havia uma regra que podiam jogar 3 jogadores de terceiro ano de júnior. Tinha 3 jogadores de terceiro ano. Tinhas o Petit nessa equipa? Na altura, terceiro ano de júnior, tínhamos Jorge Silva, tínhamos o Ricardo Silva e tínhamos o Nuno Gomes. E ainda tínhamos o Ivo Afonso, ou seja, tínhamos 4, mas só podiam utilizar 3. E depois era a equipa normal, que era o Petit, o Mário Silva, o Delfim, essa malta toda, e depois tinha eu e o Moreira, que éramos os mais novos da equipa, mas já fazíamos parte desse grupo. Uma geração absolutamente incrível. Mas uma geração que sai um bocadinho à normalidade do futebol, não é? Que se diz que normalmente na formação só uma ínfima parte é que chega lá. Nessa equipa dessa geração, a quantidade de jogadores que conseguiram fazer uma carreira como jogadores de futebol foi incrível. Como é que foi depois partilhares esse balneário da equipa sénior do Boa Vista? Tu, no último ano de júnior, já trabalhas com a equipa sénior? No terceiro ano, eu fico no plantel sénior, eu e o Moreira e o Nilton, na altura, ficámos no plantel sénior de Boa Vista, treinávamos, fazíamos o nosso trabalho normal, a nossa semana de trabalho normal nos séniores, e não sendo convocados nos séniores, íamos fazer aquelas vagas de terceiro ano de júnior aos júniores. Ou seja, nós fizemos ali 3 anos, digamos assim, de júniores, e o balneário sénior na altura não era terrível. Era muito maior respeito. Apanhei um balneário de consagrados na altura de Boa Vista. Um balneário que anda sempre de terceiros, segundos lugares. Alfredo, Bobó, o nosso falecido Jaime Alves, Paulo Sousa, Sérgio Duarte, Martelinho, essa malta que tem muita história. Sim, Sanches, essa malta que tem muita história no Boa Vista, história que toda a gente já sabe, de muito êxito. Tens pena de não ter ficado naquele plantel que foi campeão? Andaste ali muito tempo emprestado? No ano, eu depois de sair desse ano, andei 4 anos emprestado. Andei a traçar o meu caminho. Tu assinas o contrato profissional, já serias? Eu assino o contrato profissional no segundo ano de júnior, com 17, 18 anos, e depois fico no primeiro ano, nesse ano sénior, júnior, e depois, entretanto, nós somos campeões nacionais nesse ano, e depois, entretanto, há ali uma parceria entre o Boa Vista e o Gondomar, e praticamente essa equipa campeã nacional de júniores é cedida ao Gondomar. Nós fomos 10 ou 11 jogadores cedidos ao Gondomar, ali ao abrigo ali de um acordo de parceria, e foi o primeiro de 4 anos em que eu andei emprestado. Gondomar, Aves, depois no ano a seguir na segunda liga, depois Chaves, no ano que Chaves tinha descido da primeira à segunda liga, volto à Vila das Aves nesse ano, já na primeira liga ao Aves, que é no ano que o Boa Vista sagra-se campeão nacional, época de 2000-2001. E tu não jogas esse jogo, que é o último jogo? Estás emprestado? É o último jogo por estar emprestado. Estiveste na bancada? Vi o jogo no estádio e teria sido terrível para mim se tivesse que jogar esse jogo, porque eu estava numa posição muito difícil e muito desconfortável, porque era emprestado para o Boa Vista, tinha contrato, era provavelmente o jogo mais importante da história do Boa Vista. Eu também já sabia que no ano a seguir já tinha indicações que iria regressar, ou seja, teria sido para mim muito complicado ter jogado esse jogo. Se tivesse que jogar, como é lógico, iria dar o meu melhor, mas teria sido muito complicado. E como é que foi na bancada? Na bancada fui ver um jogo de futebol, tal como eu disse na altura, quando me entrevistaram em direto, que me apanharam a chegar ao estádio e fizeram uma pergunta incómoda por quem é que eu iria torcer. E eu disse que
estava ali para ver um excelente jogo de futebol. Acho que fugia um bocadinho ali à pergunta. É que é um jogo efetivamente ingrato, porque era um jogo muito ingrato. Acabava por ser o teu clube a estar a jogar e um jogo importantíssimo para... E ao mesmo tempo ainda representava o Aves, que ainda tínhamos o Boa Vista e depois ainda tínhamos uma última jornada contra o Benfica para fazer. Não te vou perguntar o que é que foste fazer depois desse jogo, mas se calhar... Não, logicamente que é um sentimento... Eu cresci ali, estava ali desde os 11 anos, era um clube que me dizia e que me continua a dizer muito, e eu tinha noção que aquele momento era o momento mais importante e provavelmente único na história do clube. Uma festa tremenda, nem eu imaginava que havia tanto boavisteiro, que naquele dia eles parecia que saíam do chão. Foi uma festa incrível, realmente, mas eu estava numa posição desconfortável, mas logicamente fiquei satisfeito com o título nacional. Tu no ano a seguir ficas na equipa em que defendes o escudo de campeão nacional, está aqui, Exatamente. Está aqui a camisola com o tal escudo. Exatamente, com uma grande responsabilidade, um ano incrível também, um ano de Champions, em que fazemos também tornamos a fazer uma grande época. Ficamos em segundo lugar, só atrás do Sporting, do Mário Jardel, que nesse ano faz 42 golos, se não estou em erro. Jardel e João Pinto. Mas um segundo lugar, não me digo que sabe a título, mas quase, até pelo grande desgaste que foi durante essa época com os jogos da Liga dos Campeões. E é uma Liga dos Campeões diferente, com 2 fases de grupos? Sim, na altura eram 2 fases de grupos. Nós conseguimos passar a primeira fase de grupos num grupo com Dortmund, Dinamo de Kiev e Liverpool, se não estou em erro. Conseguimos passar em segundo lugar. Sim, tu estás naquela equipa que vai jogar no dia 11 de setembro a Liverpool. Sim, que empatamos. Aliás, nós empatamos os 2 jogos com o Liverpool. Empatamos lá e cá. Vocês recordam-se desse momento? Recordo-me do momento no Bessa, que eu no jogo em Liverpool não tinha ido, mas no jogo do Bessa recordo-me de um ambiente incrível, os adeptos de Liverpool incríveis, um ambiente. Os jogos de Liga dos Campeões eram especiais, a própria envolvência do jogo, toda a logística que envolvia a realização de um jogo da Liga dos Campeões são coisas que ficam marcadas na memória. Tu trazes essa camisola do Bayern? Esta curiosamente, eu na primeira fase não joguei, acho que é do conhecimento público, que eu tive um problema de um controle positivo ao doping, que depois veio naturalmente a revelar que não tinha sido culpado em nada e fui absolvido de um problema que tinha tido com uma anestesia que me tinham sido administrada num joelho no jogo da época anterior na Vila das Aves, e que depois eu já estava no Boa Vista no ano a seguir, e houve ali um erro médico, porque, como tu sabes, nós quando vamos fazer um controle antidoping, há ali uma ficha que tem que se preencher e o médico tem que escrever o que é que foi administrado ao jogador, e eu nesse jogo faço um golpe no joelho, sou suturado na própria sala do controle antidoping, é-me administrada uma anestesia local e o médico esquece de registar, ou seja, depois, quando saem os resultados, eu já estava no Boa Vista no ano a seguir, tive ali um período de 3 meses suspenso, para ouvirem testemunhas e tudo, e depois ao fim de 3 meses sou absolvido naturalmente. Para quem chega... Foi seguramente dos períodos mais complicados de gerir da minha carreira, porque quer queiramos, quer não, teve um impacto tremendo, notícias de jornal e tudo mais. Não foi fácil passar esse tempo de não poder jogar, de estar associado, porque depois nós sabemos como é que as coisas são. Mas depois volto, na altura que eu volto, foi na altura... E ao perder o regresso? Perdi o regresso, perdi toda uma fase E são os teus colegas que ganham uma dinâmica e uma confiança que tu perdes. Havia treinos que era muito complicado eu ir buscar motivação, porque sabia a posição que estava, sabia que ia chegar ao fim de semana, iria estar fora. Mas pronto, depois também tive o apoio na altura dos meus colegas e da equipa técnica na altura, do Jaime Pacheco, e depois volto, e até volto bem, as coisas começam a correr bem, e dá-se a minha estreia na Liga dos Campeões em Munique.
contra o Bayern de Munique, que estreia poderia ser melhor, se não essa, não é? O resultado é que não foi. Mas já há falhanços do Golar, que é uma coisa incrível. Sim, é um jogo que temos a possibilidade de marcar, temos 2 bolas no poste e depois sofremos o golo que dá a vitória ao Bayern por 1-0, um golo na altura do Roque Santa Cruz. Roque Santa Cruz, exatamente. A acabar. O Pizarro tem também exatamente, e no fim, troca de camisola com o lateral direito, que tinha este tamanho, digamos assim, o francês, o Willy Sagnol, e foi um dos pontos altos na minha carreira, sem dúvida. O homem que te apanhou ali pela frente. Sim. E tu nessa és suplente, és titular contra o Nantes? Nesta eu entro 70, 75 minutos. Tu és titular contra o Nantes? Sou titular no jogo a seguir contra o Nantes. Que é um jogo que tu só jogas 45 minutos porque há aquela infelicidade do Pedro Emanuel em que... Sim, e na altura até achei piada. É o Ricardo Silva, se na não me altura engano. Na altura ao intervalo, o mister João Pacheco faz a substituição e ele próprio disse: o teu trabalho de sapador está feito. E agora vai entrar, na altura acho que entrou o Martelinho para o meu lugar. Ele é até ele que faz o gol do empate na segunda parte. Ou seja, o meu trabalho foi bem feito, foi desgastar o lateral para entrar o Martelinho fresco. Sim, e o problema ali é que vocês estavam a perder. Sim. Porque se calhar se não tivessem a perder, a manutenção poderia ser diferente. Sim, mesmo a gente passa a primeira fase em segundo lugar, num grupo fortíssimo, e depois mesmo na segunda fase nós fazemos 4 ou 5 pontos, Sim. não estou em erro, num grupo com Nantes, Bayern de Munique e Manchester United. Manchester United e Bayern na altura fortíssimos. E nós ainda conseguimos fazer 4 ou 5 pontos, não estou em erro. Ou seja, foi aliado a isso o segundo lugar no campeonato, não deixou de ser uma época tremenda também. É uma época de muita montanha-russa, Rui, porque parece que estás engatado e de repente quase termina-te Boa Vista. Sim, eu depois no ano tenho um tempo, digamos assim, tenho ali um tempo que começa da forma como eu expliquei antes, depois começo a jogar, tenho ali jogos importantes, estreio-me na Liga dos Campeões, participo ali em jogos fundamentais nessa caminhada, em casa com o Benfica que nós ganhamos 1-0, com o Futebol Clube do Porto que ganhamos em casa 2-0, tenho um jogo em Faro que eu até faço o gol da vitória já nos descontos, que estamos a perder 1-0 ao intervalo e viramos o jogo para 2-1. E depois acabo ali a época a não jogar muito, mas eu sentia que no ano a seguir poderia ser o ano da minha afirmação e não foi. Na altura eu começo a época e depois, entretanto, há ali um interesse na altura da equipa técnica num jogador de Vitória de Setúbal, se não estou em erro, que era o Wick, do meio campo, e uma das exigências na altura do Mister Luís Campos, que era o treinador do Vitória de Setúbal, era eu servir ali um bocadinho como moeda de troca e assim foi. E tornei a ser cedido desta vez à Vitória de Setúbal. Regressas ao Boa Vista logo na época a seguir. Logo na época a seguir. Certo. Época de centenário. Época de centenário, com o treinador, o Mister Ervin Sanches, numa perspectiva de ser o lateral esquerdo, Boa Vista, porque eu esse ano no Vitória de Setúbal acabo a jogar a lateral esquerdo, as coisas até me estavam a correr relativamente bem e eu volto para o Boa Vista, por aquilo que a equipa técnica me passou no início da época, para ser uma opção credível a lateral esquerdo. A época começa naturalmente, faço vários jogos como titular na pré-época, mas depois as coisas, quando começa o campeonato, há a opção por outro jogador e eu nesse ano acabava contrato e chego ali ao meio da época, a janeiro, apenas com 2 jogos, um para o campeonato e outro para a Taça de Portugal e é quando se dá a minha saída para o Beira-Mar. Estás no Beira-Mar 4 anos, num período também... 3 anos e meio. 3 anos e meio. Certo. Muito de mudança e, eu diria, se calhar, recambulesco, pode ser a expressão mais melhor utilizada. O Beira-Mar sai do Bari Duarte para a zona de Taboeira, para a zona ali colada à A25, perde ali um bocadinho a identidade, ganha um investidor e naquele período tu apanhas Carlos Carvalhal como treinador? Carlos Carvalhal, Luís Campos. És colega de equipa de Mário Jardel, de Eduardo, Délio Basites. Uma série deles.
Sim, foi um ano de mudança, lembro-me na altura que... Jorge Silva, voltas a encontrá-lo lá? Sim, o Jorge também. Lembro-me nesse ano que perdão, é um ano de mudança para o clube. Foi a passagem de um estádio para o outro, num estádio um bocadinho já mais retirado, que provocou ali também algum desconforto na massa associativa, que estavam perfeitamente identificados ali com o Mário Duarte, no centro da cidade, ali com uma mística muito especial. E os resultados não estavam a acontecer e criou-se ali um bocadinho aquela coisa, desde que mudámos para o estádio, não ganhámos a ninguém e tudo mais. E foi também as próprias mudanças que foram acontecendo no clube, com a entrada e saída de investidores, muitos jogadores a entrar a meio da época, chegámos a ter, a meio de uma época, quase 40 jogadores dentro do balneário. Havia espaço ou tinha que ser 2 balneários? Quase que tinha que ser 2 balneários, com muitas trocas, muitas chegadas de jogadores trazidos por esses tais investidores e às vezes não, num balneário de futebol causa muito desconforto, os resultados depois também não estavam a ser os esperados, digamos assim, ou seja, tivemos ali momentos conturbados. Olha, como é que se queria, tu disseste já no início da entrevista que gostavas muito do ambiente que criavas no balneário, da forma como organizavas o grupo e metias o grupo no fundo a toque de caixa. Como é que com 40 jogadores consegue fazer isso, quando eles, se calhar, nem sempre são os mesmos. Hoje está este, amanhã está outro. Sim, era complicado até porque alguns também eram estrangeiros. Claro. Não é? Nós tivemos ali uma época no Beira-Mar que... E tinhas guerra de Balcãs ali metido, depois tinhas sérvios, bósnios, nós chegamos montenegrinos. Não querendo estar a dizer asneiras, mas eu acho que houve ali um ano, na altura até que era o Mister Manel que ajuda a treinador, nós tínhamos 12 ou 13 nacionalidades diferentes, não estou em erro, e 20 e tal jogadores. Tínhamos jogadores dos 4 cantos do mundo ali. E pode-se tornar complicado, aliás, naturalmente é mais complicado criar uma dinâmica de grupo, quando assim é, mas depois quando os resultados não aparecem, quando as coisas não correm bem, ainda mais difícil se torna. Mas procurava-se sempre criar ali um espírito, um ambiente. Eu também depois ao longo dos anos, passei de ser um dos jogadores com mais anos de casa, a ser um dos capitães de equipa e também isso fazia parte da minha tarefa, digamos assim, de criar ali um bom espírito de grupo. Então já é nesse período, e já numa das partes finais desse período, que entra o Mário Jardel. Como é que isso vos foi comunicado ao grupo? Lembras? Eu recordo-me que nós estávamos em estágio em Estarreja, ali no hotel em Estarreja, estávamos a fazer a pré-época, em que treinávamos no campo do Avanca e estávamos a fazer o estágio em Estarreja. Eu recordo na altura que o Mister Inácio, no final de um jantar, chama-me que queria falar comigo, como um dos capitães de equipa, porque queria falar comigo relativamente a uma situação que iria acontecer. E eu fui falar com ele naturalmente e ele passou uma informação, como eu era um dos jogadores, um dos capitães de equipa, um dos jogadores já com mais tempo de casa, que até tinha à vontade para conviver, a minha forma de estar, de falar, de conviver, de brincar e tudo mais, que precisava da minha ajuda, que eu iria ter um novo companheiro de quarto no estágio e que precisava da minha ajuda para enquadrá-lo na nova realidade que iria ter, porque podia ser um jogador importante para nós e que ia precisar de toda a ajuda. E quando ele me comunica que era o Mário Jardel, eu até fiquei surpreendido, porque nunca ninguém imaginaria que um jogador do cartel do Jardel e todo o percurso que ele tinha, que iria representar, com todo o respeito, como é lógico, mas que iria representar naquela altura um clube como o Beira-Mar. E quando ele chegou? Chegou, como é lógico, não chegou nas melhores condições, digamos assim, não é? Físicas, muito pesado, com pouco treino, como é lógico. Mas nós fomos procurando puxar por ele, motivá-lo. Ele era uma pessoa completamente tranquila, gostava de brincar também, de brincadeiras, de balneário, era uma pessoa muito acessível e nós fomos puxando por ele. Ele foi treinando, foi puxando, foi trabalhando, foi ficando melhor e ainda nos chegou a ajudar ali em alguns jogos. Só que nós éramos uma equipa, não éramos uma equipa de organização ofensiva constante, digamos assim, não éramos uma equipa de criar um volume de jogo ofensivo que servisse
o ponta de Jardel, lança porque o Jardel daqueles. era, digamos que era um animal da área que precisava de ser alimentado, digamos assim. E nós não éramos uma equipa de muita propensão ofensiva. Não é que não desejássemos ser, mas os adversários não nos permitiam isso. E depois chegou uma altura que o Mister teve que começar a optar por um jogador diferente na frente, e ele foi perdendo ali algum espaço. E se não estou em erro, depois ele até a meio da época chega a sair para o Anorthosis do Chipre, se não estou em erro. Tu também vais para o Chipre, Eu também vou para o Chipre no final de contrato. Omónia. Exatamente, Omónia. Quando olhaste ao símbolo, disseste, isto é o Panathinaikos do Chipre. Parecia, mas não era. É parecido, mas não era. Mas estamos a falar do clube Sim. com mais adeptos no Chipre, um dos maiores clubes de Chipre, com mais adeptos, e foi um desafio tremendo. Na altura eu acabo o contrato, já tinha 29 anos, no Beira-Mar, e decido partir à procura de outras realidades, digamos assim, e abraço o projeto do Omónia. Na altura já tinha lá alguns ex-companheiros também a ligar-me, a fazer aquele jogo de persuasão, digamos assim, para me convencer a ir para lá. Vais gostar. Se calhar mandados por alguém, digamos assim, e eu acabei por aceitar. Na altura tive algumas situações também, para a Polónia, Roménia, Bulgária, mas achei que seria a melhor opção, o Omónia. Pensamos sempre, quando tomamos uma opção Sim, que é melhor, não é? Temos que... quando temos que tomar decisões entre algumas coisas, é bom sinal, é sinal que as coisas aparecem, e felizmente nessa altura apareceram-me imensas opções. E não vou negar que o facto de ter lá alguns companheiros, e eu sabia que era a minha primeira aventura a jogar fora do país, ter amigos, colegas, ex-colegas na equipa, certamente que iria ser importante, iriam-me ajudar. E essa foi também uma das coisas que pesou na minha decisão. Mas tu vais para lá para ser um jogador muito influente na equipa, mas acaba por não ser isso, porque há ali uma troca técnica, não é? Sim, eu tenho ali, digamos assim, eu vou para lá no início de junho, porque nós entrávamos logo na primeira eliminatória da Taça UEFA, ou seja, começámos a época muito cedo, ali logo no início de junho. E eu tenho ali um bocadinho a prova que eu era importante e indispensável ao clube, quando eles têm uma proposta logo em agosto, passado 2 meses a chegar, de uma equipa da Turquia, para me vender. Era um clube que na altura tinha mostrado interesse antes de eu ir para o Omónia, mas entretanto as coisas esfriaram um bocado, e eles depois voltaram à carga, digamos assim, em agosto, e eu tenho ali a hipótese de sair. E na altura, o que as pessoas disseram na altura ao meu representante é que não faria sentido estar a vender um jogador que tinha chegado há 2 meses, e para além disso estavam satisfeitos com o meu rendimento, queriam voltar aos títulos, que já não eram campeões há algum tempo, e que eu fazia parte desse grupo que iria atrás do título, digamos assim, e não resolveram não abrir mão. Vender. Exatamente. Sai o treinador? Sai um treinador que na altura foi o que apostou, que me contratou, digamos assim, um sérvio, croata, se não tenho erro, e então um treinador cipriota que, pura e simplesmente, sem sequer dar tempo da gente mostrar as nossas capacidades, viu que o problema dali de 2 ou 3 maus resultados estava nos estrangeiros, e praticamente dispensa os estrangeiros todos. Na altura, eu, Ricardo Sousa, o Medeiros, um central que tinha estado na Vitória de Guimarães, também é dispensado, o Torrão, ou seja, mandou embora ali uma série de malta, disse que não faziam parte dos planos do clube, e dá-se ali a minha troca do Omónia para o Salamina, que é também um clube do Chipre. Num período de horas? Sim, foi de um dia para o outro, Na altura, o clube soube que eu estaria a sair do Omónia, e apresentou-me uma proposta, e eu no dia a seguir já estava a assinar pelo Salamina. Olha, tu depois experimentas também o futebol israelita, em Haifa. Sim, depois eu vou, a seguir ao primeiro ano no Chipre, eu regresso ao Boa Vista. Sim. No ano que o Boa Vista desce administrativamente à segunda Liga, num ano muito, muito difícil de Boa Vista, para o Boa Vista e para mim, que tinha estado lá nos tempos dourados, digamos assim, e que depois tem o choque de passar ali
ter ali vários É problemas. ver a ao casa longo dessa cheia época. e a ver Exatamente. a casa assombrada. Exatamente, digamos assim. E depois, no ano a seguir, volto novamente ao Chipre, ao Salamina, novamente. E depois o Salamina chega a meio da época com muitos problemas, salários em atraso, e surge a oportunidade de ir para Israel, aí a meio da época, em janeiro. Como é que foi a experiência em Israel? Mais difícil do que no Chipre, porque no Chipre tinha a vantagem que praticamente toda a gente sabia falar inglês, e isso, para mim, eu estava perfeitamente confortável. E chega a um país muito mais rigoroso, Israel, um país que a segurança é máxima, digamos assim, com muito pouca gente a falar inglês, um contexto diferente, uma cultura diferente, um dia-a-dia completamente diferente daquilo que nós estamos habituados, e os primeiros tempos foram ali um bocado duros, a adaptação foi um bocado complicada, mas depois, como se costuma dizer, primeiro estranha-se e depois entranha-se e siga para a frente. Deixa-me trazer aí o tema dos salários em atraso. Tu falaste do aspecto do Salamina, mas a minha pergunta é mais no sentido de como é que o jogador de futebol vive com esse drama. Porque infelizmente é algo que agora pode não se ouvir falar tanto, mas em determinado período da tua carreira isso era um drama. Será que eu vou para ali? Será que eu vou receber tudo a tempo e horas? Porque é o conforto, é o teu trabalho, é o sustento da tua família, porque tu para ires para lá, com certeza a tua família vai para lá, a tua mulher, deixa o nível profissional que possa ter para vos acompanhar. Claro, se cá no nosso país é complicado passar por essa situação, mas depois se calhar o facto de termos familiares à nossa volta vão sempre ajudando de uma forma ou de outra a ultrapassarmos ou a irmos lidando com isso diariamente de uma forma mais fácil. Quando estamos lá fora torna-se sempre muito mais complicado, porque somos só nós que estamos lá, não é? E torna-se muito complicado. Aliás, nesse ano, quando eu faço a rescisão de contrato para ir para Israel, faço um acordo de rescisão que não foi cumprido, e eu depois tive que meter uma ação na FIFA para ir buscar. Exatamente. Olha, tu depois regressas a Portugal pela porta do Oliveirense. Sim. Como é que acontece essa chegada? Sim, dá-se, 5 meses em Israel. Na altura havia também ainda algum interesse da minha continuidade lá em Israel, mas isso até foi o ano que eu casei, na altura que eu vim de Israel, e já tinha 32 anos e acho que estava até se calhar pelo facto das coisas desportivamente não me terem corrido como eu ambicionava e como eu esperava, aliado ao facto de ter 32 anos, de me ir casar no final dessa época que voltei de Israel, surgiu a oportunidade de vir para o Oliveirense, e como era perto de casa, que eu sou daqui do Porto, juntou-se ali um bocadinho o útil ao agradável, e assim foi, e foram 5 anos de Oliveirense. Esperavas ficar tanto tempo? Não esperava, não é? Não esperava. Eu olhando se calhar ao contexto normal... Estás mais tempo, tirando a Boa Vista. Sim, eu olhando se calhar até ao contexto geral do normal jogador de futebol, eu se calhar pensava que chegava ali aos 34, 35 anos e teria que pendurar as chuteiras, porque o corpo se calhar ia ceder, mas o que é certo é que foram 5 anos, as coisas foram correndo bem, foram, digamos, provavelmente ali no Oliveirense os anos de mais rendimento que eu tive. Muitos golos. Muitos golos, muitos jogos, independentemente da idade que tinha, e na altura a segunda liga tinha muitos jogos, chegou a ter um campeonato de 24 equipas. Achas que era pelo facto de ser um campo mais curto que dava para água? Estou a brincar. Não seria muito mais curto, mas era pela envolvência que era criada no campo, pelo facto de ser as bancadas em cima. O relevado não era o melhor de todos, longe disso. Ali podia dar muitos problemas. Mas era um clube que tinha ali uma mística especial. Nós também depois, ao longo dos anos, tínhamos ali quase que um núcleo de balneário, que criámos ali uma mística muito especial, e acho que foram anos, não foram anos de glória, porque o clube nunca conquistou grandes coisas, mas foram épocas em que se viu envolvido na luta pela subida, tinha uma meia final da taça, e foram anos
importantes na minha carreira. Olha, é ali que tu tens, nós fizemos isso na apresentação, tens como colega de equipa Adriano Lousada. É outro caso tipo Jardel? Em que quando o professor Godinho, o professor José Godinho, o presidente... Sim, na altura a questão do Adriano não me recordo como é que surge a oportunidade dele representar o Oliveirense. Lembro-me que foi no ano que chegámos às meias finais da taça. E se calhar no campeonato saímos um bocadinho prejudicados por causa disso. Porque eu acredito que a equipa que nós tínhamos nesse ano, se não andássemos distraídos, entre aspas, na Taça de Portugal, como andámos, provavelmente no campeonato teríamos conseguido algo mais, mas mesmo assim penso que foi um 5º ou 6º lugar no campeonato e umas meias finais da Taça. O Adriano é lógico que já não tinha aquela dinâmica, a velocidade que tinha nos tempos do Nacional da Madeira e do Futebol Clube do Porto, mas era um matador, era muito frio, enfrentava a baliza. Ainda chegou a fazer vários golos e chegou-nos a ajudar muito essa época. Olha, estamos já a entrar aqui na parte final. Quando tu terminas o contrato com o Oliveirense, vais para o Salgueiros. Nessa altura pensavas que já irias terminar a carreira ou não? Nessa altura, se calhar aí foi um bocadinho esse choque, porque é na altura que eu deixo, se calhar, de ser profissional do futebol, não é? E venho para o Campeonato de Portugal, que foi onde tudo começou no meu primeiro ano de Gondomar. Uma realidade diferente, embora um clube enorme, como o Salgueiros, com uma mística enorme, com uma massa associativa incrível. Mas com 37 anos e sair da segunda liga e baixar para o Campeonato de Portugal, se calhar aí começa a perceber que o final de carreira que se estava a aproximar. Mas depois também a partir dessa altura, talvez um bocadinho antes, eu comecei a dar muito mais valor também à carreira que eu tinha. Claro. Comecei a dar mais valor a cada treino, a cada jogo. O poupar-se. O poupar no saber de entregar. O próprio corpo se calhar também me pedia para descansar mais um bocado, porque já se calhar começava a sentir mais alguma dificuldade de recuperação entre treinos e comecei a dar muito mais valor àquilo que era a minha paixão e que se tornou na minha profissão, e se calhar foi isso que também me permitiu prolongar a minha carreira por mais alguns anos. Rui, tenho aqui uns desafios muito curtos, praticamente para terminar. Uma pessoa aqui que tu queiras homenagear, da tua carreira, um treinador, um jogador, um colega, um fisioterapeuta, um médico, um roupeiro. Tem que ser do futebol. Escolhe do que tu quiseres. A pessoa, é assim, isto tudo começou porque eu gostava de homenagear uma pessoa que foi meu pai. Porque na altura, eu nascido e criado num bairro social do Porto, na altura que eu vou para o Boa Vista, os tempos eram outros, o meu pai não tinha carro, não havia as soluções de transporte que há agora. Eu cresci no meio de muitos colegas, que muitos tinham a mesma capacidade, alguns se calhar até eram melhores do que eu, mas por falta de apoio dos familiares ou por não se disponibilizarem para levar ao treino ou isso, se calhar perderam-se e não conseguiram. E o meu pai esteve sempre presente no meu percurso, acompanhou-me sempre na formação e provavelmente o ponto de partida foi ele, foi o apoio dele, foi o estar sempre presente, o ir buscar aos treinos no Bessa, debaixo de chuva, debaixo de frio, no campo pelado, e provavelmente onde tudo começou foi com ele, com o apoio dele, e não poderia, foram muitos ao longo do percurso, mas o ponto de partida foi ali. E é engraçado, se calhar se ele tivesse deixado no primeiro ano ir logo e não te tivesse obrigado a ir à catequese, tu se calhar não tinhas gostado de futebol. Se calhar há males que vêm por bem e acho que cada coisa a seu tempo, e se calhar foi bom aquele ano para eu voltar no segundo ano ainda com mais vontade, digamos. Exatamente. Assim. Se ele tivesse cedido à primeira, tu se calhar ias a 2 treinos e já não quero mais. Já não quero mais. Olha, eu tenho aqui um outro desafio mais difícil ainda, que temos aqui o nosso quadro tático, e eu vou pedir que tu possas nomear a tua equipa, 11 jogadores. Olha, se quiseres para facilitar, coloca-te a ti a extremo esquerdo.
e já ficas com... Não, eu fico fora. Ficas de fora. Posso ficar de fora. Agora, criaste-me aqui um grande problema, porque depois... É assim, tu não vais poder dizer os milhares de colegas entre com quem várias tu tiveste. entre várias centenas, ter que escolher 11, Eu, na minha lista... acho que vou ferir aqui muitas suscetibilidades. Faz parte. Isso faz parte, não é? Olha, tu és treinador hoje em dia, não és principal ainda, há de ser, mas és treinador e quando tu e o Alexandre têm que nomear 11 jogadores, alguém fica triste, que são os que fica de fora. E é uma dor de cabeça a escolher. Agora é que eu sei o que é que os treinadores passavam. Portanto, podes começar. E depois é engraçado, tu vais dizer, e eu vou aqui abrir a lista dos supostamente jogadores com quem tu mais jogaste e vou tentar Tenho que me agarrar aqui a alguns critérios, não é? É isso. Ora bem, eu vou misturar aqui o critério da qualidade e juntar também um bocadinho a amizade, porque isso também é uma das coisas mais importantes que ficam de uma carreira longa do futebol, é algumas amizades que perduram e que vão perdurar para sempre. Na baliza, sei lá, eu escolhia talvez o Ricardo. Labreca. O Ricardo Labreca, o meu amigo Labreca, que, para além de um amigo, foi um guarda-redes excepcional, representou a seleção nacional, era um profissional incrível, todos os dias era sempre a treinar nos limites e foi provavelmente na altura, quando eu chego a cena de Boa Vista, era um dos exemplos para a malta que estava a chegar, a malta mais nova. Portanto, na baliza escolheria o Ricardo. Depois. Defesa direito. Zé Bozinho. Bozinho. Acho que não vale a pena estar a descrever muito. É uma pena. O percurso dele. É uma pena não querer estar tão ligado ao futebol. O percurso dele fala por ele, a capacidade, aquilo que ele atingiu. E a amizade que tem. Acho que merece estar neste 11. Depois, dupla de centrais, vou só jogar com dois, poderia pôr mais, mas dois excelentes centrais e dois amigos que fizeram parte do meu percurso e que mantenho contacto com eles e que vou manter sempre. Pedro Emanuel e Jorge Silva, dois excelentes jogadores. Eu diria que esse lado possivelmente deve ser a mais dificuldade tua, esse lado, o eixo da defesa. Sim, porque tenho aqui muitas opções, tenho alguns jogadores que jogaram muitos anos comigo e que se calhar mereciam entrar neste 11, mas só posso escolher 11, não é? Pedro, e que dupla, Jorge acho Silva que e Pedro Emanuel. É uma dupla que foi uma dupla também de sucesso no Boa Vista, no histórico Boa Vista e, portanto, Pedro Emanuel, Jorge Silva. À esquerda, colocaria Mário Silva, talvez. Mário Silva também, de um percurso juntos, embora eu era um ano mais novo, percurso de formação de Boa Vista. Também excelente jogador, que fez uma excelente carreira, excelente pé esquerdo e escolheria o Mário. Depois aqui, no meio campo, Petit, número 6, como alguém um dia lhe chamou o Pitbull, digamos assim. Trabalhador incrível, um exemplo de raça incansável. No meio campo, vou escolher o jogador que para mim, não digo que era um ídolo, mas era o jogador que se calhar eu na formação do Boa Vista olhava e que um dia quero ser como ele, que era Timofte. Pé esquerdo, provavelmente o melhor pé esquerdo que eu via jogar, o dele e o do Paulo Futre, digamos assim, mas na altura ele era um jogador que, para quem eu olhava na equipa sénior de Boa Vista e que admirava, Timofte. Aqui à direita, um jogador, se calhar pode causar alguma surpresa, mas era um jogador que eu ficava deliciado de treinar com ele diariamente, fazia coisas incríveis no treino. Latapi. Jogador que na altura veio do Porto para o Boa Vista, fazia coisas incríveis com a bola, às vezes era um largado, digamos assim, mas era de um talento enorme e é um jogador que marcou um bocadinho ali o meu início de carreira, porque ficava deliciado e ficava contente de poder treinar com um jogador com aquela capacidade. Depois aqui na frente,
Na frente, se calhar, também complica um bocadinho. À esquerda vou pôr um companheiro de formação, de séniores, de seleção e que ainda hoje se mantém. Vou pôr aqui o Almani Moreira à esquerda. À direita vou pôr o meu amigo Jorge Couto, um amigo, mais que um grande jogador e um jogador com um percurso também incrível, campeão do mundo pela Seleção de Portugal Sub-20, é um amigo que ficou. Na frente, Nuno Gomes, também companheiro de júniores, companheiro também durante ali um período dos séniores de Boa Vista e que... Foi todos os jogadores de Boa Vista? Todos? Quase todos. Sim, poderia estar a enumerar claro, mas, uma série deles, fantástico. Mas Fantástico. Se me pedisses daqui a 10 minutos outra equipa, se calhar já te dava 10 diferentes. Espetacular, olha, espetacular mesmo Mas fixe. acho que esta equipa Essa equipa... Falando como treinador, esta equipa dava-me garantias. Lutava para ser campeã, essa equipa. Essa equipa não tenho grandes dúvidas. Como eu disse, obedecendo ali alguns critérios de amizade, qualidade, de exemplo, como o Timófete, acho que está aqui um bom 11 aqui em 4-3-3. Está mesmo. Ui, é mesmo o ponto final. Esse. Olha, quero-te agradecer imenso teres aceito este nosso desafio. E eu é que agradeço. Teres vindo aqui de coração aberto para nos contares a tua história, momentos da tua história e as pessoas em casa também poderem conhecer este momento final com o Rui Lima. Agradeço-te muito mesmo, Rui. Eu antes também de terminar, tinha aqui uma oferta para deixar aqui também assinalado este momento, uma oferta para o 00. Uma recordação. Essa camisola é icónica. Camisola de Boa Vista, na altura do ano do centenário do clube, e queria deixar aqui também como forma de vos agradecer o convite. Rui, obrigado. Olha, e se nos vais deixar essa camisola que vai ficar ali no nosso museu, eu pedia-te um autógrafo, naturalmente, para o 00, com o ponto final para nos despedirmos.